Vimos que as equações de Maxwell podem ser escritas de modo elegante na sua forma diferencial. Hoje, vamos mostrar que essas equações preveem que campos elétricos e magnéticos podem se propagar no espaço, ou seja, as equações de Maxwell indicam a existência de ondas eletromagnéticas. Aqui, temos em ordem a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, todas elas escritas considerando o espaço vazio. Agora, vamos supor que não existem cargas ou correntes elétricas na nossa região de interesse. Neste caso, tanto a densidade de carga ρ quanto a densidade de corrente J serão nulas, e as equações 1 e 4 tomarão a seguinte forma. Para mostrar que as equações de Maxwell comportam soluções ondulatórias para os campos E e B, vamos tomar o rotacional da nossa terceira equação, a lei de Faraday. Obteremos a seguinte expressão, trocando a ordem das derivadas espacial e temporal no lado direito da equação. Em seguida, podemos usar a lei de Ampère-Maxwell para substituir o rotacional do campo magnético por μ0 ε0 vezes a derivada temporal do campo elétrico. Surge, portanto, uma derivada segunda em relação ao tempo do campo elétrico E. Podemos reescrever o lado esquerdo dessa última equação usando a seguinte identidade do cálculo vetorial, que nos diz que o rotacional do rotacional de um campo vetorial é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano de tal campo. Notando que na ausência de cargas o divergente do campo elétrico é zero, chegaremos na seguinte equação diferencial. Esta é a chamada equação da onda e aparece em diferentes contextos dentro da física. Podemos identificar o fator que acompanha a derivada temporal como 1 sobre a velocidade de propagação da onda ao quadrado. Tomando os valores de μ0 e ε0, veremos que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é igual à velocidade da luz. De fato, o que chamamos de luz nada mais é do que radiação eletromagnética. Podemos obter uma equação análoga para o campo magnético, tomando o rotacional da lei de Ampère-Maxwell e usando a lei de Faraday para substituir o rotacional de E por menos a derivada temporal de B. Em vez de resolver as equações diferenciais e encontrar as possíveis formas para as ondas, vamos considerar um caso bastante específico, mas condizente com as equações de Maxwell. Vamos supor que o campo elétrico oscila ao longo do eixo Y, que o campo magnético oscila ao longo do eixo Z e que a onda se propaga na direção X. Também vamos considerar que as magnitudes de E e B dependem apenas do tempo e da coordenada X. Esta configuração descreve o que chamamos de onda linearmente polarizada. As equações da onda podem ser reescritas da seguinte forma. Como cada campo possui componente ao longo de uma única direção, vamos dispensar a notação vetorial. A forma mais simples de solução para essas equações é dada por um cosseno de kx menos ωt. As quantidades Emax e Bmax representam, respectivamente, a intensidade máxima dos campos E e B. K é o chamado número de onda e ômega é a frequência angular. Um observador fixo em um ponto verá os campos elétricos e magnéticos oscilando ao longo dos eixos Y e Z. Agora vamos olhar com cuidado para a função que descreve o comportamento do campo elétrico. Imagine que um observador encontra-se em um ponto que definiremos como a origem de um sistema de coordenadas. Conforme o tempo passa, este observador verá a magnitude do campo oscilar entre o seu valor máximo em um dado sentido, o seu valor máximo no sentido oposto e voltar ao estado inicial. Este período corresponde a um ciclo de oscilação completa do campo e está associado à frequência angular ômega, que é igual a 2π vezes a frequência. Lembrando que o período é igual ao inverso da frequência, vemos que quanto maior o valor de ômega, menor será o período de oscilação. Olhando para a função que define o campo elétrico, vemos que sempre que o intervalo de tempo igual a 1 sobre a frequência passa, o argumento do cosseno varia por 2π e, portanto, o campo elétrico retorna ao seu valor inicial. A distância entre dois máximos consecutivos da função define o que chamamos de comprimento de onda lambda. Esta quantidade está relacionada com o número de onda, sendo igual a 2π sobre k. Assim, observadores separados por distâncias que são múltiplos
de lambda observarão o mesmo campo elétrico em suas respectivas posições. Finalmente, se seguirmos o movimento de um dos máximos da função, veremos que ele se desloca com velocidade constante c. Esta é a chamada velocidade de propagação da onda eletromagnética.